O nosso assunto hoje, ele tem a ver justamente com a Escritura. Mas antes de nós entrarmos basicamente nas Escrituras, no assunto, nós vamos falar um pouco sobre, esse é o tema, a parte 2 que nós temos. Nós temos aí o dever que Deus requer do homem, né? O que Deus requer do homem. Nós vimos o que o homem deve crer acerca de Deus. Essa foi a primeira parte, até a pergunta 39. E então, até a 38, a partir da 39, é justamente essa afirmação aí, ou essa pergunta, não é? Como queiram, o dever que Deus requer do homem. O que Deus requer do homem, né? Então, para isso, nós temos o que nós chamamos de algumas revelações para a obediência. Na verdade, nós vamos chegar à conclusão que Deus requer do ser humano a sua obediência. Aquilo que ele não consegue realizar sem a graça de Deus. Por isso que nós vimos todo aquele primeira parte, que envolve a nossa condição, que envolve a nossa realidade espiritual, que envolve o sacrifício de Cristo, sua ressurreição. Então, todos esses fatores estão envolvendo agora diretamente o propósito pelo qual Deus, na sua misericórdia, nos chama à obediência. Ele nos chama à obediência e realizou todo esse plano, não é? Como nós queremos. Depois nós vamos trabalhar, continuar trabalhando, né? Mas antes de nós falarmos sobre o dever que Deus requer do homem dentro do aspecto da Escritura, ou a Escritura ou da lei, a lei vai nos indicar o propósito da lei, né? Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre os mandamentos. Eu quero fazer uma introdução, e a introdução que eu quero fazer é justamente sobre esse aspecto, essa relação entre o Espírito Santo e a lei. Não é? Nós temos dois textos aí que vão nortear um pouco o nosso assunto para agora. Por quê? Porque o propósito de Deus é reconstruir o homem na base da criação. Da mesma maneira que Adão e Eva, antes da queda, antes da sua miséria espiritual, eles possuíam uma íntima comunhão com Deus e viviam uma realidade em amor, através do amor. O propósito de todo esse plano eterno de Deus é fazer com que nós possamos amar. Esse é o propósito. É o propósito da Escritura. Não é? Por que nós temos a Escritura? Por que foi nos dada a Bíblia? Por que nós recebemos os mandamentos? Tudo o que nós estamos a ver em termos da lei, dos mandamentos, da Bíblia, da Escritura, o propósito é que possamos viver o amor. Justamente esse é o ponto mais alto da nossa vida, né? Por que nós estamos aqui? Por incrível que pareça, nós estamos aqui porque precisamos aprender a amar, coisa que nós não sabemos o que é amar, não é? O ser humano, na sua miséria espiritual, ele perdeu a condição de amar como Deus ama. Então, nós vamos ter aí o Gálatas 5:18,
E Gálatas 5:18 vai nos trazer à memória alguns pontos, ou melhor, um ponto fundamental, né? Quando o apóstolo Paulo ele está a escrever aos Gálatas, não sei se você já leu a carta aos Gálatas, mas a carta aos Gálatas ela é escrita a um grupo de cristãos, novos cristãos, que estavam, é claro, nessa época, antes do ano 100, tudo era muito novo, tudo era muito recente, não é? Então, ocorre que o apóstolo Paulo, ele escreve para ajudar os irmãos a que não confundissem a lei dos judeus com a, a graça, a graça do Espírito, né? Porque alguns judeus cristãos que haviam recebido a fé cristã, judeus que haviam se convertido à fé cristã, eles estavam ensinando que só se podia ser cristão se, se eles se circuncidassem, guardassem a lei dos judeus, e todos esses gálatas, eles eram, na sua grande maioria, gentios, quer dizer, eles não tinham nenhum relacionamento com a vida dos judeus em si. Os judeus haviam recebido os profetas, a lei, os mandamentos, todos aqueles cerimoniais, e alguns desses judeus haviam se convertido a Cristo e compreendido que Cristo era o Messias. E acontece que alguns começam a ensinar aos gentios que eles deveriam guardar o sábado, que eles deveriam cumprir as leis cerimoniais. E o que Paulo nos chama a atenção aí, e chama a atenção deles, Gálatas 5:18, e é uma frase muito curta, que diz assim, eu não sei se quem é que conseguiu já abrir no texto de Gálatas 5:18. Eu já vou. A Raquel, Sim, Raquel, faz essa leitura para nós, por favor. tá bem. E diz assim, Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Muito bem. Aqui, o que nós vamos perceber nesse contexto de Gálatas 5:16 até o 26, é que o apóstolo Paulo vai fazer uma relação aí entre o Espírito e a lei. Ele começa a dizer, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não satisfareis ou não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne, as paixões da carne. E ele diz que dentro de nós existe uma militância, uma luta entre as paixões e, na verdade, o Espírito Santo, que habita em nosso coração. E no versículo 18, ele diz, se sois guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Isso significa que a lei, ela não é um fim em si mesmo. Mas se andamos no Espírito, cheios do Espírito, plenificados pelo Espírito, dominados, controlados pelo Espírito, nós não precisamos da lei, porque a lei ela é justamente um meio, um instrumento. O meu pastor, que foi meu professor há muitos anos atrás, quando estava no seminário, ele dizia que os mandamentos são como uma bengala para o cristão, não é? Porque que quando nós estamos com algum problema físico, principalmente nos membros inferiores,
nós usamos uma bengala, justamente para nos apoiar, não é? Os mandamentos de Deus, eles servem justamente para isso, para nos fazer suporte. E então, o que nós chegamos à conclusão? Quanto mais estamos a viver guiados pelo Espírito Santo, menos vamos precisar de apoio, porque nós já temos um apoio, né? Nós já temos um apoio, que é o Espírito Santo. Quanto mais do Espírito, menos lei. Por isso que nós precisamos de muitas leis. Por que o homem precisa de muitas leis? Porque é a única maneira para que o ser humano ele não venha a tomar atitudes desatinadas. Percebem isso? Então, isso é muito importante. Quando nós vamos estudar sobre os mandamentos, nós precisamos antes compreender que não são os mandamentos que nos levam à plena salvação. Os mandamentos existem para nos ajudar. Eles não são um fim em si mesmo. Por exemplo, você tem a Bíblia nas mãos. Por que você tem a Bíblia nas mãos? Um dia essa Bíblia vai deixar de ser usada. Você sabia disso, Keren? Um dia a Bíblia vai deixar de ser usada. Por quê? Porque a Bíblia é uma revelação. É uma revelação que Deus nos deu. Mas vai chegar a hora em que nós vamos vê-lo plenamente. E na eternidade não vamos precisar de escritura. Porque ele já é revelado plenamente a nós. Então, a grande importância aí é de nós sabermos nos posicionar e compreender a função dos mandamentos de Deus. Percebem isso? Isso é muito importante para nós. Porque o que pode acontecer quando nós perdemos a noção de que temos, quanto mais do Espírito de Deus, quanto mais envolvidos pelo Espírito Santo, menos lei, menos pecado, não é? Você sabe que a lei, ela vem justamente para mostrar o pecado. Você lembra disso? Então, isso é fundamental, ok? Tudo bem aí com vocês? Alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Tá tudo bem? Tá tudo. Os colombianos aí, tá tudo bem? Ok. Vamos ao segundo texto. O segundo texto, ele está... o segundo texto, vou compartilhar, é Romanos 3, 8 a 10. Então, vamos a Romanos 3, 8 a 10. Pastor, é 3 ou 13? Oh, desculpe, 13, Ok. 13. Perdoe. Romanos 13, 8 a 10. Como é que está aí a nossa... A Keren tem condição de ler para nós? Sim. Então, por favor, Keren. 8 a 10. 8 a 10. 13, Não, 8 a 10. não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ama o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é cumpridor da lei. Muito bem. Perceberam aí agora uma outra variação, ou uma variação do que nós estamos querendo dizer? O apóstolo Paulo está falando sobre a questão do amor ao próximo. E
E nós precisamos compreender que o amor é o fim de todas as coisas. Por isso que nós temos a lei. Aqui nós acabamos de ouvir ou de ler o versículo 10. Veja aí o versículo 10. Preste bem atenção no versículo 10. O versículo 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo. E esse amor aqui não é o amor filia. Existem pelo menos 3 tipos de amor quando nós lemos o Novo Testamento, né? O eros, o filia e o ágape. Esse amor aqui não é o filia nem o eros, é o ágape. O ágape é o mesmo amor de Deus. É o amor chamado amor sacrificial, o amor de entrega, o amor de doação. Então, quando o apóstolo está a dizer aqui, o amor não faz mal ao próximo, é o ágape não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, quer dizer, quando se cumpre a lei, o objetivo é amar, é mostrar o amor, ou viver o amor. Por isso que a lei, ela vem para dizer, olha, você não está amando de acordo. Todas as vezes que nós precisamos da lei, ela vai dizer para nós que nós não estamos de acordo com o amor, que nós não estamos a amar corretamente, ou não estamos a amar como Deus ama. Por isso que nós precisamos do amor. Ou melhor, por isso que nós precisamos da lei nesse caso. A lei, ela vai ter como propósito o cumprimento ou a plenitude do amor. Por isso que nós vamos trabalhar com a lei moral, né? Nós vamos chegar lá na frente, nós vamos estudar um bocadinho sobre lei moral. O que é a lei moral? Não é? A lei moral na Bíblia, elas são, por exemplo, a lei moral ela é resumida nos 10 mandamentos. Ela é completada nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são completos em 2 grandes mandamentos, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, ele também acaba nos mostrando. Nós vamos chegar lá e nós vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, o versículo 9 é interessante. Ele diz assim: desta forma, não adulterar, não matar, não furtar, não falar falsamente, não cobiçar, ou algum outro mandamento, tudo se resume nessa palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por que a lei moral foi nos dada? A lei moral foi nos dada justamente para que possamos aprender a amar. Não é? Margarete está colocando aqui uma frase: por que é tão difícil e estranho a falta de entendimento do amor e, sobretudo, ao próximo, por grande parte da humanidade? Pergunta ótima. Mas talvez seja mais fácil para a gente responder. Por quê? Porque a humanidade ela vive a miséria. Ela está separada de Deus. Por exemplo, qual é a definição de amor ágape? Vamos definir, porque quando a gente fala em amor hoje, amor é muito sentimentalismo, né? Amor é um estado aí de felicidade pessoal, né? Então, algumas pessoas dizem assim, o que é importante é o amor. Mas essa ideia de amor, eu tenho um livro, nós começamos a ler agora um livro de C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem. Vale a pena depois você acessar a internet para pesquisar sobre Os Quatro Amores, escrito por esse filósofo inglês chamado C.S. Lewis.
E ele fala sobre os tipos de amor, né? Que que a humanidade desenvolve, né? É o amor necessidade, né? Por que nós mantemos relacionamento de amor com alguém? Às vezes porque nós somos carentes demais, né? E porque somos carentes, nós criamos uma maneira de suprir a nossa carência com o outro. Quer dizer, na verdade, não é amor, né? Mas é uma maneira é um trabalho de parasitar, né? Nós colamos naquela pessoa e sugamos daquela pessoa e dizemos que isso é amor, né? Porque, na verdade, o amor, qual a definição de amor? O amor, ele se compõe de duas palavras: renúncia e doação, né? Renúncia e doação. Então, para você doar-se, você precisa renunciar. Então, amar, essencialmente, quando você tem a definição de amor na Bíblia, a Bíblia diz assim: Deus é amor, né? Deus é amor. Então, o que você compreende por isso? Que a natureza de Deus, Deus não pode existir ou não poderia existir se fosse apenas uma pessoa. Veja só que coisa interessante. Se Deus é amor, ele é relacionamento. Ele é um relacionamento de doação plena e eterna. Então, Deus não podia ser só Yahvé. No Antigo Testamento, o judeu conhece Deus pelo nome de Yahvé. E aí, o que faz o judeu? O judeu diz assim: não existe Deus, outro Deus, senão Javé. E então entra Jesus Cristo no Novo Testamento dizendo: eu sou Yahvé, o meu Pai e eu somos um. E aí, então, eles pegam em pedras para atirar em Jesus, porque Jesus se faz divino. O que ocorre é que a manifestação de Deus deveria ser, ou deveria não, é uma relação de três em um. É um relacionamento de amor eterno. As três pessoas da Trindade, elas vivem um amor de plena entrega e doação um pelo outro. Então, esse amor é transferido para nós, para os filhos, para a realidade, por exemplo, do primeiro casal. Em Gênesis, você vai encontrar o primeiro casal, ícones de Deus, né? Deus é amigo do homem. É interessante que nós falamos sobre isso domingo passado. Domingo passado falamos sobre Deus, o amigo do homem. Então, quando eles vivenciam, antes da miséria humana, né? Eles vivenciam a mesma vida de Deus. Eles vivenciam o amor pleno de Deus. Então, quando nós estamos a falar sobre amor, precisamos compreender que o amor, o verdadeiro amor, ele não é egoísta, né? Ele não é o amor necessidade, não é o amor do egocentrismo, né? E isso está muito baseado nas nossas relações, né? Os nossos relacionamentos, eles são muito utilitários. Por que nós amamos alguém? Porque nós precisamos desse alguém. Então, nós nos doamos por ele. Não é essa a base do amor divino. O amor de Deus é entrega incondicionalmente. Por que Deus ama? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, incondicionalmente, né? Ele entregou-se.
ele despretensiosamente ele entregou-se. E entregou-se dando o seu filho, quer dizer, ofereceu o seu filho. E por isso mesmo, nós vamos ver aí daqui a pouco essa definição melhor aí que temos de amor através também dos mandamentos. E aí, tudo bem? O Johnny colocou aqui Philos, Eros, Stergos e Ágape. Muito bem. Foi o Johnny ou foi a Ana Maria? Agora estou em dúvida. Somos uma carne só, pastor. Ah, foi o Johnny. E aí, Johnny, quer falar um pouquinho sobre isso? Foi a Ana Maria quem escreveu, pastor. Ah, foi a Ana Maria. Pois então, Ana, por favor, vamos... Não, eu só lembrei que se nombrava, certo, em 1 Coríntios 13, o amor ágape, que é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo suporta. E hay otro, como o pastor estaba a falar, otro tipo de amor, que lo que filhos, que a los amigos, estergos, que a família, e agape, que é o amor de Deus, que é lo que precisamos todos nós, certo? A través do Espírito Santo, praticar, e entender e viver. É interessante, você colocou... Eu queria, pelo menos, falar um pouco sobre o Eros, porque há uma percepção, talvez um pouco confusa dessa palavra Eros. Quando você vai estudar um pouco a patrística, porque toda a nossa teologia, toda a nossa espiritualidade, ela foi formada, foi desenvolvida entre o século I e o século IV, né? Então, por exemplo, se você tem a convicção sobre a crença na Trindade, foram os pais, chamados os pais da Igreja, que desenvolveram a teologia, nos ajudaram a formatar, na verdade, a configurar, né? Vamos chamar a palavra configurar melhor. Configurar essa nossa fé através das Escrituras. Então, e naturalmente com uma grande porcentagem de influência grega. Por isso que nós temos o Novo Testamento grego e o Antigo Testamento, a Bíblia dos cristãos do primeiro século foi a Septuaginta. É bom que nós possamos compreender isso. Quer dizer, a Bíblia dos primeiros cristãos, do apóstolo Paulo, não do Antigo Testamento, não era o hebraico, né? O hebraico, nessa época do primeiro século, só era escrito, era lido nas sinagogas, e o povo judeu pouco ou nada falava de hebraico. O povo, na época de Paulo, falava ou grego ou falava o aramaico, que era já uma língua recebida por causa do cativeiro babilônico. Mas a língua grega era a versão, vamos chamar assim, a versão comum de todos. Então, o Antigo Testamento ele vai ser traduzido no período aí entre Malaquias e Mateus. Você vai ter um período 250, aproximadamente 250 a.C. O Velho Testamento vai ser traduzido para o grego. Então, a língua grega ela é a vigente durante até o quarto século, basicamente. Então, toda a nossa teologia, toda a nossa espiritualidade, ela vai ser desenvolvida com base nas escrituras gregas. Então, quando nós temos, por exemplo, um dos escritores, chamado Dionísio,
ele escreve a respeito do Eros e do que Deus na sua natureza, ele possui todos os 4 amores aí, né? Que a própria Ana colocou, os 4 amores. A natureza de Deus, da Trindade, é justamente... E aí você pergunta, o que Deus tem a ver com Eros, né? Porque a palavra Eros, ela é uma palavra muito mal compreendida, porque, às vezes, você tem no amor Eros o amor sexual, né? O amor erótico, não sexual, mas o erótico. Para alguns, Eros é mais pornográfico do que erótico, quando, na verdade, não é nada disso. Por incrível que pareça, o Eros é a palavra mais ligada à paixão, à questão do amor, aquele amor que nós chamamos de avassalador, né? O amor esta paixão, né? E Dionísio ele escreve a respeito do Eros, dizendo que o Eros, na natureza divina, na natureza da Trindade, é ele que vai motivar o ágape de Deus, o amor ágape de Deus, para com os homens. É o Eros, porque Deus também usa esse amor avassalador pelo ser humano. Por quê? Porque o Eros é aquele que impulsiona. Quando Deus... É claro que nós estamos ouvindo um homem do 2º século a escrever, certo? Eu estou tentando reproduzir aqui o que Dionísio escreve. Ele diz que Deus, quando vê a imagem na eternidade, né? Então, vamos guardar as proporções. Quando Deus vê a sua imagem no homem desfigurada, e quando originalmente ele cria o homem como ícone, como imagem de Deus, e ele vê aquele ser humano caído, então ele se propõe, ele se irrompe, né? numa busca apaixonada pelo ser humano, né? É isso que nós vamos ver, por exemplo, nos profetas. Nós vamos encontrar nos profetas maiores, especialmente Isaías falando do amor de Deus, um amor de entrega, né? Várias vezes você vai encontrar isso. Por exemplo, você vai ler Oséias vai recriar a relação de Deus com Israel, e Oséias com o casamento com uma meretriz, né, com uma prostituta. E vai justamente dizer que Israel era a esposa que havia se prostituído. Mas, por causa disso, Deus não abandona e ama profundamente essa esposa que havia se prostituído, e sempre está a esperar que ela volte a ser fiel, né? Quer dizer, que amor é esse, né? É justamente esse aspecto do Eros que produz essa entrega, essa renúncia de Deus em abrir mão do seu filho, e a doação, né? É muito importante, é muito forte essa figura. E é justamente essa seria a base pela qual, e é interessante que eu estou tentando responder aí a pergunta, acho que é da Margarete, né? Ela faz mais uma pergunta aqui, não é? O que teria acontecido se Deus não nos tivesse amado de tal maneira? Ora, nós já teríamos nos matado a todos, né? Esse mundo já teria implodido, essa é a grande verdade. Mas graças a Deus, e isso é amor, né?
Por isso que é muito importante essa concepção dos mandamentos da Bíblia, porque algumas pessoas, elas trabalham, elas vivem não sou uma coisa que é importante, nós dizemos, nós não somos antinomianos. O que é o antinomianismo? Antinomianismo é uma prática, uma filosofia que é contra a lei. A palavra lei no grego significa nomos. Então, um antinomianismo é uma prática, uma filosofia que prega contra a lei, né? Nós não somos contra a lei do Antigo Testamento. Na época, quando estava a ser formado o cânon bíblico, isso lá pelo segundo século, entre o ano 100 e o ano 200, havia um homem, um discípulo chamado Marcião, ou Marcion. Marcião, ele acaba fazendo o quê? Ensinando. Ele vivia a ensinar as pessoas que o Antigo Testamento não prestava. Então, ele não usava o Antigo Testamento porque ele só falava de graça. E quem fala mais sobre isso no Novo Testamento é Paulo. Então, eles ensinavam que somente as cartas de Paulo é que valiam. Então, os evangelhos estavam já fora, né? Não deveriam ser usados. O Antigo Testamento também não. Então, só o amor e graça. Mas a lei não. A lei ela ficou para trás. Nós não usamos a lei. Mas aí que está. A grande diferença é como nós, ou se Deus se revelou através da lei, através do Antigo Testamento, nós não podemos tomar o Antigo Testamento e jogá-lo fora. Por quê? Porque os mandamentos eles vão servir para nos ajudar a conhecer a Deus e amar. Esse é o propósito fundamental da existência humana. Né? Ok? Tudo bem? Vamos mais um bocadinho? E aí, vocês estão acordados ou não? Sim, pastor. Amém. Estamos, pastor. Estão vivos aí? O Aristóteles, Luíba André. Olha, Baltazar, o Aristóteles é um angolano e está aqui conosco. Ele vive em Alhos Vedros, se não me engano, ainda em Alhos Vedros, mas o Ari é alguém que nós conhecemos, tivemos a alegria de conhecê-lo lá em Alhos Vedros, quando estávamos lá. Alhos Vedros é ali no Conselho da Moita. Não é isso, Sim, Aristóteles? pastor. Uau. Muito gosto em conhecê-lo, irmão Aristóteles. Deus abençoe. Igualmente, irmão. Amém. Somos compatriotas. Olha aí. Muito bem. Keren está com a mãozinha levantada. Sim, pastor, eu tenho uma pergunta. Sim. O Senhor disse que a lei nos ajuda a conhecer mais a Deus. Em Gálatas tem aí, e em toda a Bíblia, nas cartas paulinas também tem uns que dizem que a lei não tira a graça. Ou seja, tipo, como chegou a graça, então a lei não tem validade. Ele sempre diz não, que não. Mas eu não chego a entender o não, o porquê do não. Onde chega a ligação em que diz o não. E trazendo em contato com isso que o Senhor disse agora, que a lei nos ensina a conhecer mais a Deus. O Senhor podia me explicar um pouquinho mais? Uhum. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Vamos ver ali o que está escrito em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19.
Você mesmo pode ler, Keren, por favor. Ok. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo seja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conhecedores do pecado. Muito bem. Então, por que que a lei nos ajuda a conhecer a Deus? Porque, primeiramente, ela vai mostrar quem nós somos. Então, ela vai mostrar que nós somos todos devedores, não é? Por exemplo, se você entrar numa repartição pública aí na sua cidade e dentro dessa repartição pública você encontrar na parede um círculo, não é? Com um cigarro, uma imagem de um cigarro com uma tarja vermelha cortando ali aquele cigarro. O que que você vai entender? Logicamente, que é proibido fumar, não é? Mas se não tivesse esse símbolo ali, talvez todos fumariam, quem fosse fumador, não é? Mas ali existe uma lei. A lei significa que se você estiver a fumar, você está quebrando aquela regra e você é um infrator. A lei de Deus do Antigo Testamento, ela vai ajudar-nos a ver assim que nós não conseguimos amar. Por exemplo, quando a lei diz não matar, o que é a palavra não matar, que significa não assassinar, não é? Quando alguém assassina o seu semelhante, acontece o que aconteceu com Abel e Caim. Qual foi a consequência, a primeira consequência da queda do ser humano, da miséria do ser humano? O assassinato. Quando o semelhante, ele vai eliminar o outro semelhante, né? Por quê? Porque nós acabamos por não viver a vida de Deus, que é amor pleno. Então, quando a lei ela é colocada diante de nós, a lei ela vai mostrar que o propósito dela é nos levar a amar. É por isso que nós vamos ler agora, eu vou compartilhar com vocês na apresentação aqui do PowerPoint. Deixa eu ver aqui se... Pronto. Essa perguntinha aqui, ó. Veja. Qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta é: o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Mas essa obediência, que é justamente decorre da observância à sua vontade revelada. Qual foi a sua vontade revelada? A palavra de Deus. A palavra de Deus vem para nos ajudar a obedecer. E a obediência, o que é a obediência? A obediência nada mais é do que o fruto do amor. Não é? Obedecer é o propósito, ou melhor, obedecer é a manifestação desse amor. Não é? Eu me lembro muito bem que quando eu me casei com Raquel, o pastor, no casamento, na cerimônia, ele disse assim: Raquel, obedeça a Luiz. E eu fiquei muito feliz com isso, irmãos. Quando eu ouvi o pastor dizer: Raquel, obedeça a Luiz, eu fiquei muito feliz. Mas depois de 1 minuto, ele disse assim: Luiz, obedeça a Raquel. Aí a coisa não ficou muito boa para o meu lado, não, irmãos.
né? Interessante, né? Essa noção de relação, né? A noção de relação, de relacionamento, quando, na verdade, é isso mesmo. A obediência é a manifestação do amor. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos a dizer a Ele o quê? Nós o amamos. Quando nós estamos a desobedecer a Deus, nós estamos a dizer que nós amamos a nós mesmos e não a Ele. Então, qual o objetivo da palavra, né? Nos levar a obedecer. Por quê? Porque a obediência nos revela que amamos, né? Entendem isso? Isso é muito importante. Jesus vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, vamos ver o que ele vai dizer? Vamos ver. Vamos abrir aí a Bíblia em Mateus. Desculpe. Lucas. Vamos primeiro a Lucas. Lucas, capítulo 10, 27. Vamos ver primeiro o que Jesus queria dizer a esse jovem aí, esse homem que procurou o Senhor. Lucas, capítulo 10, versículo 27 e 28. Eu não sei se a Ana ou o Johnny estão aí, podem ler, ou se o Aristóteles pode ler para nós. Sim, pastor. Então, Ana, lê para nós Lucas 10, Evangelho 10, de Lucas, 27. 27 e 28. 28, sim. A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Veja que, notem bem aí, prestem bem atenção nesse versículo 28, que a mesma palavra, ou a mesma raiz da palavra viver, é a mesma que está no versículo 25, aí desse texto. O versículo 25 diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, olha a pergunta que ele faz. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o assunto aí é vida eterna, não é vida biológica, é vida eterna, né? E aí, então, Jesus pergunta para esse homem o que ele entende da lei, o que está escrito na lei a respeito disso. Então, a resposta desse doutor da lei são dois mandamentos aí. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz o quê? Respondeste bem. Faze isso, pratique isso, e você vai ter a vida eterna. Percebem isso? Percebem essa questão? Então, a prática é a manifestação, é a expressão da fé, não é? O amor é a expressão da fé. O amor é justamente quando o Senhor vai resumir os 10 mandamentos em 2 especificamente que estão aqui escritos. Eu sei que alguém levantou a mão, eu não... Sim, a Margarete, pastor, tinha levantado a mão um tempinho atrás. Oi, Margarete. Não, eu levantei a mão na hora que você estava explicando sobre a lei. Sim. E o que me ocorre é que eu entendo que você quis comparar de que a lei vai te direcionar, né,
e ela vai te ajudar, desde que o propósito dela seja voltado para Deus e não Sim, voltado para o homem. sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Plenamente, corretíssimo. O propósito é esse mesmo. É porque na hora que você deu o exemplo, eu aqui refleti o seguinte, tudo bem que é não fumar, o exemplo, né? Não fumar. Sim, 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 Mas na sim. hora que você coloca a placa não fumar, você está preservando o ser humano que Uhum. pertence a Deus. Sim. E não simplesmente porque aquilo vai satisfazer aqueles homens que escreveram não fumar. Ah, sim, sim, correto. É isso. Só essa observação. Mas ali, se você obedece, você promove a Tá, beneficência, isso. não é? Isso. E é Mas isso justamente a função da lei, exato. nos levar a amar, não é? Amar. Que você está preservando, você está amando, está cuidando. Sim, 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 porque muito bem. eu comentei isso, né, pela pergunta que foi feita, porque como os valores começam a ser confundidos aqui no mundo, termina a vaidade levando à confusão de que você tem que satisfazer o homem, aquele que está do teu lado, e não a Deus. E, às vezes, essa Uhum. confusão termina nos tirando do foco, que é Deus. O alvo é Deus. Sim, 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 sim. Era só isso. Esse é o problema dos Gálatas. Veja Hum, só, quando Paulo escreveu aos Gálatas, hum. qual era o problema dos Gálatas? Era unir, junto com a fé e o amor a Cristo, as leis cerimoniais. Então, eles diziam, olha, para você ser realmente fiel a Deus, você precisa cumprir uma lei cerimonial, que é a circuncisão. E a circuncisão, ela é um meio que foi dado para o judeu. E hoje é como se você estivesse usando o mandamento como um fim em si, ou para satisfazer uma organização, ou para satisfazer, ou para manter em equilíbrio determinadas instituições. Quando o favor da lei é um meio, quer dizer, ela nos favorece para nos... É um instrumento, aquela bengala que nós usamos para caminhar, não é? Nós não podemos desvirtuar. Esse é o problema dos fariseus. Veja só, os fariseus da época de Jesus, eles sabiam a lei de cor, de trás para frente, eles sabiam, né? Mas eles colocavam com isso pesos enormes na vida das pessoas. Exatamente. Né? É o que o Senhor Jesus vai falar contra os fariseus, vai dizer justamente que eles exigiam até o dízimo do cominho, né? Das ervas. Eles eram tão restritivos que eles deixavam que as pessoas elas eram escravizadas pela lei. E é por isso que Gálatas, se você observar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, o versículo 1, Gálatas 5:1, ele vai dizer assim: estai, veja lá, Gálatas 5:1, estai, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Por quê? Porque a lei, quando ela é usada como um fim em si mesmo, ela é um objeto de escravidão. Ela escraviza, ela não liberta. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, não devemos confundir que a lei ela tem uma função importante. Por exemplo, os mandamentos. Os mandamentos são dados por Cristo para quê? Para que nós possamos enxergar melhor.
aprender a amar melhor, aprender a viver melhor. Discernir. A discernir, justo. E esse é o ponto importantíssimo quando vamos estudar sobre os mandamentos, e nós vamos pegar agora e vamos estudar os 10 mandamentos, né? De uso disso, né? Falando sobre isso, nós agora teríamos melhores condições para podermos compreender os mandamentos, né? Ok, meus irmãos, olha, já são 53 minutos aqui, eu acho que eu vou ter que parar um bocadinho, deixar para semana que vem, mais um bocadinho. Tudo bem aí com os irmãos, o Aristóteles, o Keren, a Ana, Johnny, o Baltazar, Margarete? E então, alguma pergunta, alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Por favor, aí temos aí sempre 5 segundos para cada um. Fiquem à vontade. Podem, se quiser, abrir também o vídeo de vocês, fiquem à vontade. Seria muito gosto poder vê-los. Porque senão a Raquel vai ficar enjoada só de ver a minha imagem. Então, Keren, tudo bem aí com essa exposição? Tudo bem, graças a Deus. Tirou alguma dúvida, algum ponto que chamou sua atenção? Sim, tirei. Ainda tenho mais umas, mas vão sendo esclarecidas. Sim, sim. Baltazar, e aí, Baltazar, tudo bem? Sim, pastor, tudo bem. Realmente foi interessante ver o poder da graça, né, diante da lei, né? É realmente um tema em que eu me tenho dado assim muitas dúvidas, muito confusos, tenho estado, e pude realmente aprender muitíssimo. Só agradeço a Deus por essa oportunidade e ao pastor por se permitir ser um canal de Deus para nossas vidas. Amém. Então, amém. E o Luíba? Tudo bem aí, Luíba? Tudo sim, pastor, tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Ainda está em Alhos Vedros? Sim, ainda aqui. Muito bem. E a Ana Maria e o Johnny, está tudo bem aí, o Johnny e a Ana Maria? Será que o revezamento aí, como é que está com os meninos? A Ana apareceu. Aparecer. E aí, então, Tudo bem. Ana, está tudo bem aí? Tá tudo. Alguma coisa chamou sua atenção? Ana, você está mais magra. É porque eu tenho aqui a colinha também, mas... Não, você está mais magra. Assim, Sim, Ana. tá bem. Não é por causa do verão que a gente come menos. Assim que é muito forte assim essa apreciação de o amor. Eros, certo? Que o pastor estava a falar, que era esse amor que se combina, se mistura esses 4 amores, e que esse amor Eros dá essa força, ou seja, o Espírito Santo para, certo, para apaixonar-se do ser humano e Deus entregar a seu filho, e como se combina isso, ou seja, é bem interessante essa parte, essa colocação aí, e gostei, muito bem. Então, na verdade, são tentativas humanas para podermos conhecer um bocadinho mais a essência divina, não é? A essência de Deus. E percebermos que há um texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo está a escrever sobre o ágape, o amor, né? 13, de 1 a 13,
né? Falando que mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso aproveitará. E ele fala sobre o ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E mais, então, no final, ele diz, existem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Justamente por quê? Porque é o ágape que vai permanecer na eternidade. Você não vai precisar de esperança, nem vai precisar de fé. Na eternidade, você não vai precisar de fé para crer, você não vai precisar de esperança para esperar uma realidade que já é concreta. E você só vai precisar de amor, você vai viver o amor pleno de Deus, a natureza de Deus, da eternidade, é essa entrega plena, incondicional, eterna, para sempre. É isso que vai ficar. Então, esse é a grande bênção que temos de Deus, que Deus é amor. Quer dizer, é maravilhoso saber que Ele nos amou e que Ele, na eternidade, Ele vai cumprir, concretizar todo esse projeto, né, que Ele tem para nós. Para a glória de Deus. Olha a voz. Muito bem. Gente, Eu posso só... Pode falar, Marta. Oi, eu queria só chamar a atenção, quando você começou e falou que a gente precisa aprender a amar, né? Sim. Que isso, assim, eu acho bastante relevante na vida do ser humano, né? Esse aprendizado eterno, né? E enquanto você estava falando sobre, eu abri a Bíblia, a mensagem, e achei muito interessante o que vem escrito nela com relação a esse aprendizado que é interferido pelo nosso egoísmo. Esse egoísmo é o que guerreia contra a liberdade do espírito. Isso. É incompatível, né? A liberdade do espírito é incompatível com o egoísmo. E isso, de fato, me faz pensar esse aprendizado constante e essa vigilância para que esse aprendizado ele seja sempre relembrado e trazido para a gente esse propósito de Deus. É verdade. Olha, veja que situação, veja que negócio complicado. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser perfeitos como o Pai dele é perfeito. E ele diz assim, que nós devemos amar os inimigos. Né? Amar os inimigos. Quer dizer, do ponto de vista humano, para nós é impossível amar um inimigo. Do ponto de vista nosso sistema de vida, é impossível amar um concorrente, né? Sim. Aquele que está contra nós. Ele diz assim, que nós devemos dar a outra face. Olha, como é difícil. Por isso que a atitude cristã é uma atitude sobre-humana. Ela vai além dessa humanidade nossa que ela está fomentada, amarrada pela nossa miséria egoísta, né? Mas nesse contexto, você acha que se aplica dizer que o amor é uma decisão? Sim, também. Sim, claro. É muito mais uma decisão do que sentimentalismo. Exatamente. Não é? E é isso que a sociedade mostra, né? Que é mais sentimentalismo do que... exatamente. O Baltazar coloca aí, pastor, no caso do profeta Oséias, o amor dele por sua esposa Gomer era ágape ou eros, pois do jeito que agiu com Gomer é algo quase que não humano. Mas é justo não humano
vamos compreender assim, bem colocado sua palavra, porque a nossa noção de humanidade é a nossa humanidade decaída, né? Mas a perfeita humanidade, ela existe em Cristo. Então, quando nós quisermos ser tão humanos, plenamente humanos, nós somos levados a viver como Cristo vive, como ele viveu. Então, você quer... por isso que é interessante. Parece algo que não é humano, mas o humano mesmo, o humano mesmo é amar a Gomer toda prostituída, né? E a maior... Por isso que Jesus Cristo, ele é o homem perfeito e é o Deus perfeito. Se você quiser ver Deus, olhe para o homem, Cristo. Se você quiser ver o homem perfeito, olhe para Cristo divino. Ele é o nosso protótipo, não é? Por isso que nós devemos aprender a viver como ele. E esse é o desafio nosso. Ora bem, meus irmãos, esperamos, então, fechar aqui o nosso tempo. Agradecemos a presença de vocês. Alguns outros não puderam estar presentes. Temos lá o... Está tudo bem lá com o Edmundo, Keren? Ele disse que está com Covid, né? Já estão melhor, graças a Deus. Já estão melhor. Graças a Deus. Muito bem. Então, esperamos, então, que quarta-feira continuemos, né? E domingo que vem nós temos a nossa transmissão pelo Facebook. Esperamos ver aí, conhecer o Baltazar, se for possível, no domingo pela manhã, no Jardim do Lago, aqui na Covilhã, aos nossos irmãos que não poderão estar conosco. Né? A nossa... Luíba, você está perdendo os quitutes do domingo pela manhã, Luíba. O Ari, ele congregava conosco lá na comunidade de Alhos Vedros, né? De Alhos Vedros. Mas, de vez em quando, Ari, pode esticar para cá, 280 quilômetros. Podia vir para cá um tempinho para estar conosco. Então, irmãos, olha, nossa gratidão a vocês, gratidão a Deus pela vida de vocês. Um grande abraço, muito obrigado também pela paciência e também pela participação de vocês, tá bom? Obrigada. Deus abençoe, um grande abraço. Amém. Obrigada. Amém. Vai orar finalizando, pastor? Sim, vamos orar, tá vendo? Tá vendo que o meu grilo ele é importante. Tem que lembrar. Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, pedimos que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor ama. É tão difícil, Senhor, confessamos o nosso pecado e a nossa miséria, e nós te pedimos que o Senhor, através da tua graça e através também dos teus mandamentos, nos ajude a promover a presença de Deus e o objetivo de Deus, do Senhor, em que amemos o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa força e também amar o nosso próximo. Ajuda-nos e também ser com as nossas lutas diárias, Senhor, todos os nossos irmãos que estão conosco aqui hoje. Pedimos que o Senhor os oriente, os dê sabedoria, mas dê forças também para que eles possam suportar os desafios do dia a dia. Assim nós te agradecemos, pedimos por todos aqueles que não puderam estar presentes e rogamos que o Senhor também os encontre na tua graça. É o que nós rogamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Irmãos, um abraço para todo mundo. Amém. Boa semana para todos. Boa semana. Tchau. Boa semana. Qualquer coisa, faça um contato. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau.